Literatura em movimento. Às 9h42, o livro Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade. Nós estamos aqui com o nosso querido Alexandre Júnior. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Marcelo. Prazer estar aqui no Momento Cultural. Gratidão pelo convite. É sempre bom ver o amigo. Grande abraço, tudo de bom. E é bom vê-lo lançando o livro. Eu sei que é um sonho, né, que o amigo acalentava. É um grande pesquisador, principalmente na doutrina espírita. É professor também, né, Alexandre? Sou pedagogo. Pedagogo. Está lançando o livro Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade. Queria que você ficasse à vontade para falar sobre o livro e também quem navega nas redes sociais já deve ter visto o canal de comunicação chamado Ágora Espírita, que o Alexandre faz um trabalho, né, interrelacionando palestrantes, escritores, pesquisadores, não só do nosso estado, mas de todo o país. E, enfim, o fruto está vindo à tona, né, Alexandre? Depois de vários anos de pesquisa, né, Marcelo? E até em algum momento eu compartilhei com você conversei com você sobre a pesquisa que eu vim fazendo. Sim. A minha formação em pedagogia, eu estudei gênero e educação. Minha pós-graduação também estudei gênero e educação. E durante as minhas pesquisas para a graduação e para a pós, eu fiquei vendo os links que a gente construía com o espiritismo. E isso me chamou a atenção enquanto pesquisador para aproximar essas discussões. Uhum. Eu, um grande pesquisador do espiritismo brasileiro, chamado José Herculano Pires, que ele diz que a gente precisa situar o homem dentro da cultura do seu tempo. E eu tinha inquietação em perceber que o movimento espírita tinha e tem uma dificuldade em dialogar com as questões que são da atualidade. Uhum. E isso hoje é o que me move dentro do movimento espírita. É a partir de teóricos espíritas e não espíritas, porque eu trago vários teóricos não espíritas, é poder produzir um conteúdo que dialogasse e que tivesse como objetivo situar o ser humano dentro da cultura do seu tempo e propiciar diálogos com o que há de atual, com o que vem acontecendo. Então, se a gente diz que a sociedade... Pode falar, Marcelo. A doutrina espírita é um tripé, né? Filosofia, ciência, religião, tem as consequências religiosas, e é uma dificuldade que a gente percebe, Alexandre, quando você cai mais para o campo religioso. E aí não só no espiritismo, mas as religiões em geral. E eu acredito que o seu enfoque também passa por aí, né? A minha perspectiva é tratar o espiritismo como religião do ponto de vista filosófico e não do ponto de vista dogmático. Sim. Assim, do ponto de vista dogmático, o espiritismo não é religião. Ele é do ponto de vista filosófico. Leon Denis, que é outro estudioso espírita, né? Sim. Do século XIX, ele fala para a gente da religião da intimidade. Então, eu gosto muito desse termo no opúsculozinho que ele tem chamado O Progresso, o livro que ele fala do progresso social nesse livro, ele fala disso. Então, não a religião no sentido de produção de dogmas, mas a religião no sentido da produção da relação da intimidade do ser humano com a sua prática. Sim. Da filosofia moral, que não tem nada a ver com moralidade, que às vezes o movimento espírita também confunde, mas com a filosofia moral, que é a ação desse ser humano na sociedade em que ele faz parte. Então, uma das funções do espiritismo é inserir o ser humano na sociedade e produzir ações nesse ser humano que tornem essa sociedade melhor. Então, eu parto desse pressuposto para poder produzir a minha escrita, né, esse livro aí que a gente está lançando. Sim. E aí, do ponto de vista dos gêneros, da sexualidade, eu queria que você destrinchasse um pouco mais onde você encontrou os problemas e as soluções que o espiritismo pode oferecer. Acredito que é o seu intuito, né, Alexandre? Com certeza. Os problemas a gente encontra no humano, né? Porque o preconceito ele não é da doutrina espírita. A LGBTfobia, o racismo, o machismo, o sexismo, a xenofobia, isso são do ser humano. Na pergunta 806 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se a desigualdade social é uma ação divina, né? E os espíritos respondem que não, é uma ação humana. Então, a maior dificuldade é o ser humano entender
que essas questões que se referem a sexualidades, né, no plural, e a gênero, elas são do humano. E naturalizar cada uma, não é só uma questão de tolerância, que eu estou muito cuidado com essa palavra, e respeito, né, porque isso faz parte do processo da educação. Mas entender isso como natural. Então, por que a gente entende a sexualidade que são diferentes da heterossexualidade como antinaturais? Porque nós fomos adestrados e somos adestrados há 2000 anos a entender que natural é aquilo que emana das relações heterossexuais. Então, eu parto de uma perspectiva não binária, né, entre macho e fêmea e tal, e parto também de uma perspectiva não biológica, não genética, para justificar. Porque quando a gente estuda gênero, sexualidades, a partir apenas do biológico e do genético, a gente mata as subjetividades. Você é da filosofia, o que é o ser humano sem subjetividades? Sim. Se a gente parte só do genético ou só do biológico, onde ficam as subjetividades? Então, como é que uma doutrina que é espiritualista, ela parte, né, eu faço essa pergunta no livro, né, como é que uma doutrina que é espiritualista, ela parte para a construção das suas relações humanas a partir de uma perspectiva que tem no corpo e na genitália, né, a exigência da ação comportamental daquele ser. Então, a gente não deve exigir do ser que ele haja a partir da genitália. Ele precisa agir a partir das subjetividades. E aí eu estou falando das subjetividades porque a gente poderia falar também das questões de espiritualidade, porque às vezes a gente entende que espiritualidade só é aquela que entra em contato conosco, né, como fazia lá Chico Xavier quando psicografava. E a gente acaba não se vendo enquanto espiritualidade. Então, se a gente também parte do pressuposto do genético e do biológico para a construção das relações de gênero e sexualidade, a gente também mata a espiritualidade que nós somos, aquilo que nós somos enquanto espíritos. Eu parto desse pressuposto para poder construir os nossos diálogos no livro. Você trouxe nessa nossa rápida conversa Chico Xavier, Allan Kardec, Leon Denis, José Herculano Pires, os autores espíritas. E óbvio, muitos outros que você pode até citar ainda, fica à vontade. Eu queria saber também os não espíritas, e aí vem do ponto de vista da tua especialização, né, na questão de gênero e sexualidade, quais outros autores da contemporaneidade que acabam dialogando e fechando essa aliança com a doutrina espírita, Alexandre? Eu trago Judith Butler, filósofa. Eliette Safiotti, Guacira Lopes Louro, Michel Foucault, Edgar Morin, Carlos Cipriano Lucchesi, eu trago Stuart Hall, Bell Hooks, Grada Quilomba, são escritoras negras contemporâneas, né? Bell Hooks, desencarnada, faleceu há poucos dias, grande filósofo estadunidense, tem um livro chamado Ensinando a Transgredir, né? Educação como Prática para a Liberdade. Então, eu trago alguns desses, eu trago o Roque Laraia para poder falar de cultura, Sigmund Bauman também para discutir cultura a partir de Bauman, cultura e identidade a partir de Sigmund Bauman, e eu tento alinhavar um diálogo entre esses escritores com os escritores espíritas. Aí eu trago Herculano Pires, Deolida Morim, Kardec, né, e Leon Denis e alguns outros estudiosos espíritas que eu tenho, e alguns estudiosos espíritas da atualidade, como Dora Encontre, uma alagoana que eu acho que você deveria conhecer, que é uma escritora espírita chamada Ana Cláudia Laurindo, e devia trazê-la aqui porque ela tem 2 livros maravilhosos espíritas, um chamado Deus Impolito, com o da morte no Brasil. Eu pensei que você estava falando da Dora Encontre. A Dora eu conheço, a Ana Cláudia não. Eu uso Dora também no meu livro, Dora Encontre também faz parte. Aliás, me tira uma dúvida, ela continua com o projeto dela da pedagogia espírita? Bom, eu terminei agora, né? Eu sou pós-graduado em pedagogia espírita também. Muito bem. Acabei agora o curso com ela, né? Na BPE, Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Boa, Alexandre, boa. Também faz parte. O que é que você pode falar para a gente, Alexandre, sobre... É óbvio que você, talvez muita coisa não tenha sido surpresa pelo pesquisador que você é, ele conhece há muito tempo e sei disso, da sua seriedade, sua honestidade com o seu trabalho e com a doutrina, e com as pessoas também. Mas houve algo que acabou lhe surpreendendo na pesquisa, tanto de forma positiva, quanto algo lhe surpreendeu negativamente? Olha, do ponto de vista positivo, eu digo para você que foi o apoio que eu acabei encontrando. Eu achei que
pelo movimento espírita ser caracteristicamente conservador, né? A gente falando assim, em, em linhas gerais, a gente está chamando todo mundo é conservador, mas assim, em linhas gerais, o movimento espírita é conservador. Eu achei que eu ia encontrar mais dificuldade de inserção da Constituição Social. E encontrei, a princípio, e ainda encontro, ou seja, alguns centros fecham as portas, os outros ainda não estão prontos para esse diálogo, e a gente respeita e vai dialogando com aqueles que se predispõem a conversar. Né? E isso é um fato. Um ponto positivo que eu achei também foi o surgimento de vários coletivos progressistas no Brasil inteiro. Ele fomentou que a minha pesquisa e o livro ele pudesse dar hoje, a partir do Kindle, né? Eu posso falar o nome da empresa, Marcelo? Sim. Onde está pronto lá na Amazon, né? Eu tenho o Kindle, né? Pessoas da Suíça possam estar lendo meu livro, por exemplo. Então, hoje a gente tem gente de São Paulo, gente do Rio Grande do Sul, gente de Fortaleza, gente, sabe, do Brasil inteiro, do Pará, gente de Tocantins, que eu entro em contato e que estão comprando o livro e tal, a gente está nesse processo de pré-venda. Então, esse é o ponto positivo, essa inserção que, infelizmente, por conta de uma coisa ruim, que foi a pandemia, mas o movimento espírita progressista ele acabou ganhando um espaço maior. Eu acho que, nesse sentido, o ponto negativo, eu acho que ainda é a dificuldade que a gente tem para que as federativas espíritas, aquelas que representam, do ponto de vista institucional, porque eu digo que eu quebrei os grilhões da institucionalização, eu não acredito que eu sou um livre pensador, como o Kardec fala na Revista Espírita de 67, né? Eu não acredito que para que a gente possa produzir conhecimento espírita, a gente precise da chancela de uma pessoa ou de uma federativa ou de uma instituição. Então, assim, hoje eu não me prendo a esse pensamento. Então, o ponto negativo é a dificuldade que a gente ainda encontra e a força que essas federativas fazem para não reconhecer o estado social, a essência e a realidade social do século XXI. Então, há uma recrudescência para que a gente possa discutir as temáticas que envolvam raça, etnia, que envolvam, sabe, as relações sociais, que envolvam gênero, que envolvam sexualidades. E assim, por exemplo, você sabe disso, mas autores da antiguidade, como Deolinda Amorim e Herculano Pires, eles são facilmente preteridos por literaturas mediúnicas. Então, o Brasil tem uma característica muito grande da literatura mediúnica. É como se nós, espíritos encarnados, não fôssemos capazes de produzir conhecimento. Eu, como pedagogo freiriano, eu entendo que o conhecimento se dá a partir da troca, né? Aqui a gente está trocando e a gente vai aprender de você comigo, eu com você, e o conhecimento se dá assim. Quando essas federativas se fecham, elas criam um sistema de religioso dogmático e a gente não discute outros temas que não sejam aqueles que são recorrentes ao dia a dia. Então, a gente não mune, que para mim, eu falo isso no livro, porque tem um capítulo que é sobre a educação, a gente não mune o nosso público de recursos para viver a realidade social do século XXI. Então, é importante, principalmente num país, por exemplo, a gente trazendo dados da ANTRA, né, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil é, durante 13 anos consecutivos, o país que mais mata a comunidade LGBTQIA+ do mundo. É o quinto país em feminicídio no mundo. É um país onde cerca de 78% das pessoas encarceradas são pretas. Sabe? Então, essa é uma realidade que precisa ser discutida. É um dos países mais desiguais do planeta do ponto de vista social. 94% do PIB, isso em 2010, porque eu ainda não tenho dados novos, né, por conta do censo. 2010, 94% do PIB brasileiro estava concentrado na mão de 6% da população brasileira, enquanto os outros 6% do PIB fica para os outros 94%. Então, nós, enquanto seres sociais, precisamos discutir por que é essa realidade, se nós somos um país com a maior quantidade de espíritas, maior quantidade de católicos, a maior quantidade de evangélicos do mundo. País cristão, mas que, infelizmente, a realidade social difere dessa realidade cristã. Infelizmente. Gente, o Alexandre Júnior, ele é extremamente organizado, metódico, e eu posso falar isso aqui porque eu acompanhei o início, né, a sementezinha lá do livro e o processo de organização, e fiquei curioso agora, Alexandre, para saber como é que ficou a classificação do teu livro. São quantos capítulos? Como é que você vai delineando o livro? Eu dividi em partes, são 4 partes. A primeira parte eu discuto
os pontos fundamentais do Espiritismo, e eu começo com o primeiro item, é o Espiritismo e as questões sociais, logo do cara. Sim. E aí o segundo item é a visão social de Deus, que eu trago uma perspectiva social dele, né? Uhum. Ele fala na imortalidade da alma, a reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, o progresso, e o último item é o movimento espírita brasileiro hegemônico, federativo, institucionalizado, isso é um termo que eu cunhei para falar do espiritismo institucionalizado e as ações materialistas, conservadoras e contemplativas. E aí eu sei que é polêmico, mas aí eu parto do pressuposto que o espiritismo é espiritualista, mas o movimento espírita não. O movimento espírita ele é materialista, conservador e contemplativo. O que não deveria ser. Não deveria ser. É um livro só para espíritas, Alexandre? Não. O terceiro capítulo, principalmente, a terceira parte, a segunda parte eu falo de espiritismo e educação. Uhum. Então eu falo de educação como redenção, para ser que eu falo sobre educação espírita como prática para a liberdade, que aí é um termo que eu cunho de Paulo Freire e de Bell Hooks, né, do livro dela Ensinando a Transgredir, que é um livro que eu recomendo muito, esses dois livros. Sim. E aí eu discuto educação como redenção para a sociedade, como reprodução da sociedade e como transformação da sociedade. E o último item, eu faço uma pergunta. Como um currículo progressista, porque o espiritismo, segundo o próprio Kardec, é progressista, pode ser atendido por uma tendência pedagógica liberal. Então, o espiritismo é progressista, mas o movimento é liberal. Então, como coadunar essas duas coisas aí é que eu não sei. Então, eu discuto a partir de autores não espíritas, né, como é o caso de Cipriano Lucchesi, né, que é um dos onde eu sustento lá a minha discussão. E o terceiro, eu falo sobre espiritismo e demandas sociais, que é a terceira parte. Aí eu falo sobre alguns conceitos que eu acho importantes para que a gente possa entender sexualidades e gênero. É o conceito de corpo. O primeiro item é o corpo educado, as vidas que importam e as lágrimas permitidas. Eu faço um apanhado social sobre o que é minoria social. Pois não, vamos falar. Você falou sobre o lado religioso e tem muita questão hoje no país. Obviamente a gente não vai entrar no campo da política, né, da política partidária. Não. Mas é um momento, Alexandre, em que quando você levanta temas como esse, acaba levantando o pessoal que tem ojeriza a ouvir falar nessas questões. Você teve problemas, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista político, com as ideias que você traz no livro? A gente sempre tem. Porque convencionou-se uma coisa que eu acho que é importante ser discutido. Primeiro, a marginalização do termo política. Política é uma palavra polissêmica e a gente precisa entender o que significa política. Eu não defendo que o centro espírita se torne um local de partidarismo político, mas eu defendo a discussão da política social. Porque eu não acredito em um mundo de regeneração sem igualdade e justiça social. Sim. Então, enquanto não existir igualdade e justiça social, não existirá esse mundo de regeneração que o espírita pensa que vai acontecer amanhã, não vai. Enquanto tiver essa divisão, essa desigualdade, isso não vai acontecer. Então, quando eu falo do corpo educado, eu quero falar, isso é eu cunho de uma professora, né, gaúcha chamada Guacira Lopes Loura, ela tem um livro anônimo, né, que é o Corpo Educado. Eu quero falar do que o Foucault também, né, a ordem do discurso, Foucault chama de corpos dóceis. Sabe? Aí a gente junta Foucault, junta Guacira, e a gente começa a discutir aquilo, e junta Freire em Pedagogia do Oprimido, que ele chama de impressão do opressor sobre o oprimido. Ou seja, chega um momento que o oprimido não sabe viver sem o opressor. Então, essa sociedade que usa da heterossexualidade compulsória, ela dita as normas e diz para nós quais são os corpos que têm validade nesse conceito social. Então, o corpo preto não tem valia, nem para o Estado tem valia, porque as políticas públicas que são colocadas para o povo preto não atendem às necessidades específicas que esse povo preto tem. Então, a gente fala disso também. E não atende os corpos LGBTs. E exige desses corpos determinados comportamentos. E aí eu falo, e vou falar aqui, falo no livro, né, mesmo dando spoiler, que o movimento espírita ele reproduz essa norma social. Ele não luta contra a norma social. Ele simplesmente normatiza. Então, a gente trata os corpos dentro dos centros espíritas e a gente tem um apartheid, que é os corpos assistidos e os corpos que assistem. Os corpos assistidos, eles vão apenas para receber a cesta básica, a sopa, o enxoval. Eles não têm direito à instrução. Eles têm direito apenas a matar a fome do corpo, que é outra ação materialista.
cuida do corpo, e né, quando a gente diz dentro de centros espíritas, cuidar do corpo, cuidar do espírito, mas no assistido a gente não cuida do espírito, a gente cuida do corpo, e a gente só cuida do espírito se ele achar que dá acesso a ele a passe, ao fluidificado e aos tratamentos terapêuticos. Porque a gente não entendeu que cuidar do espírito também é educar e dar acesso à educação e dar dignidade a esse ser humano. Isso também é cuidar do espírito, da dignidade humana. Nos outros dois eu falo da identidade cultural, as políticas identitárias, e dedico um item também ao corpo educado e falo especificamente sobre o corpo. Eu entendo, falo sobre minorias sociais, sobre necropolítica dentro desse capítulo, porque eu entendo que são temas, são conceitos que precisam ser discutidos e compreendidos para poder entender gênero e sexualidade. São conceitos guarda-chuva para a gente poder discutir gênero e sexualidade. Alexandre Júnior, Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade, onde é que nós podemos encontrar? Já estou maluco para ler o livro, Alexandre. Olha só, eu estou fazendo uma pré-venda, tu sabe que o incentivo a literatura aqui no Brasil não é uma coisa fácil. Não. E principalmente para uma literatura contra-hegemônica. Né? Porque se fosse uma literatura mediúnica e tal, talvez eu pudesse... Então eu estou fazendo independente. A gente tem na Amazon, eu estou fazendo pré-venda até 8 de março. Né? Posso falar preço, dizer como o pessoal... À vontade, à vontade. Pronto. Até o dia 8 de março custa R$60, já com taxa de entrega. Você faz o Pix, deixa o endereço e a gente entrega a partir do dia 10 de março. Né? O contato é 81 do Pix e o WhatsApp também, para você poder entrar em contato, mandar endereço e tal. É 819-9808-5393. 819-9808-5393. É só entrar em contato, faz o Pix e a gente pega esse preço de pré-venda que vai se manter até 8 de março. Tem o digital também ou vai sair só o físico? Já está no Kindle, né? Já está lá na Amazon também. É só botar lá Espírito de Educação, Gênero e Sexualidade, ou bota Alexandre Júnior Espiritismo, vai direto também. Ele está lá, é só baixar lá no Kindle também, está lá à disposição. Maravilha. Redes sociais também é muito fácil de encontrar, né? As redes sociais muito fácil de encontrar. Eu tenho Alexandre Júnior, escritor, né, no Insta, e também tem Alexandre Júnior também no Insta, Facebook, YouTube, então por aí. Eu estou nas redes sociais. É só também entrar em contato e a gente conversa. Maravilha. Eu queria falar, Marcelo, bem rapidinho, como é importante esse tipo de diálogo. Quando você pergunta se o livro é só para espíritas, eu digo que não, porque a gente discute temáticas, porque a discussão de gênero e sexualidade, ela não é uma discussão comum na nossa sociedade. Né? Porque se cunham termos como ideologia de gênero, que é um termo que para a ciência ele inexiste e é equivocado, né? E eu falo disso no livro, eu trago Jimena Furlange, uma professora também gaúcha, que é estudiosa da educação, é doutora em educação e trata desse tema, para a gente poder desmistificar kit gay, né, essas coisas que não existem, mas o povo faz questão de achar que existe uma madeira disso, uma madeira daquilo, e a questão também da ideologia de gênero. Então, isso são mitos, são coisas que não são reais e que a gente precisa tratar a partir da ciência e não a partir da fé ou da crença. A gente precisa separar as coisas, o que é ciência, né, e o que é crença e o que é fé. Poxa, muito bom. Alexandre Júnior, lançando o livro Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade. Meu querido Alexandre, muito obrigado. Poxa, muito sucesso na sua trajetória. Espaço. Sou teu irmão, precisando do seu amigo, estou sempre à disposição. Esse é um cara de coração enorme. Maravilha. Ele conhece, sabe disso. Abração, Alexandre. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Pronto. Alexandre Júnior, escritor, conversou com a gente aqui no programa Movimento Cultural.